Fala, galera, tudo bem? Setúbal na área para trazer a repercussão do nosso pós-jogo dessa partida que foi as quartas de final entre Red Bull Bragantino e São Paulo, lá em Bragança Paulista, né, no estádio temporário do Red Bull, já que a empresa está reformando na Bia, a Bichedid aí, e nem tem prazo de término da reforma. Bom, sabemos nesse momento que classificamos, né? O São Paulo está classificado para as semifinais. Esse que vos fala está extremamente feliz e falo com todo o prazer de uma felicidade de estar errado, né? A gente tem que assumir também quando a gente está errado. O São Paulo, ao meu ver, no nosso primeiro jogo da temporada, 3-0 do Mirassol, né? E aí depois ganha, empata, perde, e na confusão política, eu tinha convicção de que, como o formato do Campeonato Paulista, São Paulo não passaria de fase, né? E conseguimos passar de fase, o que foi bom e trouxe esperanças de bons dias para o São Paulo. Mas tendo em vista também o início da temporada, o time do São Paulo estava mal por um excesso de fatores, né? Crise política, atraso salário, jogadores estavam importantes voltando de lesão, a maioria do time voltando de lesão, então entrando em condicionamento físico, e nossos grandes jogadores já têm uma idade um pouco mais avançada, Lucas, Caleri, né, que estavam vindo de lesão. No caso, o Pablo Maia também, que foi um jogador já no passado muito importante, vindo de sequência de lesões, né? Alisson, que se envolveu em polêmica, mas já foi no passado jogador muito importante, sem render. Então, o Crespo procurando melhores alternativas e a gente começou mal. E hoje nós estamos na semifinal do torneio. Eu fico muito feliz, eu estou muito feliz. A atuação do São Paulo, para mim, hoje foi uma atuação digna do São Paulo, da grandeza do nosso time. Enfrentamos um time duríssimo. Dos 4 jogos das quartas de final, o São Paulo é o único que pegou um adversário de Série A. Todos os seus rivais, inclusive Santos, que classificou abaixo de São Paulo, vai enfrentar um time, né, de divisão inferior, vai enfrentar o time da segunda divisão. O Palmeiras está enfrentando o time da Série D, que se classificou para a Série D por conta de ter classificado para a segunda fase, né? E o Corinthians também enfrentando o time Série D, a Portuguesa, que é um time histórico para o estado, mas que não vive seus momentos de grandeza. Portuguesa, que venceu o São Paulo. Vamos falar do jogo. Rafael, brilhantes defesas, como sempre. Tem sido o nosso goleiro em grandes momentos, tem sido muito importante. É um goleiro que chegou, que conseguiu aguentar o peso da camisa. É um goleiro que, desde que o São Paulo trouxe, ao meu ver, foi uma excelente contratação. E hoje, com grandes defesas, né, e não tendo culpa no gol, porque foi uma cabeçada muito forte, muito certeira, muito a queima-roupa também, ele salvou o São Paulo. Vamos começar pelo goleiro, né? Vamos pela defesa, né? Os nossos laterais. Pela primeira vez desde Cicinho e Júnior. Cicinho e Júnior, desde 2005, 21 anos, nós temos uma dupla de laterais eficientes. Há quem gostasse de Carlinhos e Bruno, né? Há quem gostasse de Reinaldo e outros, mas, na minha opinião, de dupla, de lateral, hoje nós estamos muito bem servidos. O Lucas Ramon, cada partida tem jogado melhor. O Enzo Dias já é um dos meus jogadores favoritos do elenco há muito tempo. Ano passado, quando ele entrava, ele sempre entrava melhor que o Wendel, e o Crespo no início tinha uma insistência no Wendel que eu não entendia, porque o Enzo sempre rendeu mais. Eles dão muito volume ofensivo, muita garra defensiva, são jogadores assim que eu gosto muito, muito. Que brilhante partida dos dois, principalmente do Lucas Ramon, que conseguiu perceber os espaços nas costas do Júnior Capixaba, que estava voltando de lesão, não deu conta de acompanhar, né? Teve o lance polêmico no primeiro tempo, que ao meu ver não foi pênalti, e aí comenta você, e foi primordial no lance do primeiro gol. Demorou um pouco para fazer o cruzamento, na minha opinião, que ele corre muito, né? O gramado também estava a grama muito boa, muito baixa, né? Lisa, tal, foi molhado, estava correndo muito, mas com sorte a bola sobrou no contestado Bobadilha, a gente vai falar dele logo, fez o gol, abrindo o placar para o São Paulo. Muito bem. A zaga foi Alan Franco e Sabino. Sabino, que já desde o início da temporada vem sendo o melhor jogador da zaga do São Paulo, ao meu ver, já no final da temporada passada.
tanto como improvisado na lateral, tanto como zagueiro, né? Na lateral, no apoio, ele deixa a desejar, mas defensivamente ele tem jogado muito bem, né? Ele tem um vigor físico e tal. Eu tenho gostado muito do Sabino. O Alan Franco foi a escolha do técnico, né? Eu não gosto muito do Alan Franco, eu acho que ele oscila muito, né? Mas ele rende melhor do que o Ferrarese. Eu ainda acho que a gente pode ter uma defesa aí com Sabino e Arboleda, a gente pode tentar ver, ou Sabino e Dória, né? Mas a gente precisa ver isso aí, porque o Dória, se eu não me engano, ele também é perna esquerda. Eu vou conferir aqui, ó, fazendo ao vivo, mas eu acredito que o Dória seja perna esquerda também. Então, o certo é ele ser o reserva do Sabino, né? O Alan Franco jogou bem a partida, mas teve a expulsão. Expulsão que eu achei boba, acho que no lance ele não precisava ter feito aquela falta, apesar do Bragantino estar se lançando um ataque, a gente tinha muita cobertura naquele momento. Isso mesmo, Dória é canhoto. O Alan Franco acabou matando o lance, já tinha amarelo, foi expulso corretamente pela Daiane Muniz. Isso acabou, né, diminuindo um pouco a partida boa que ele fez. Ele fez uma partida boa, não contestou, tirou os lances, né? Foi um zagueiro muito eficiente. Sabino Orconcourt jogou bem demais, muita segurança na defesa. E agora vamos para os meio-campos, né? Nosso meio-campo, bom, eu enxerguei o jogo, o São Paulo montado no 4-3-3, né? Mas assim, ou num 4-5-1, você pode dizer, com o Luciano e o Lucas mais abertos, mas era um 4-3-3, a gente conseguia ver esse desenho. Ou por hora um 4-4-2 losango, né? Com o Lucas sendo o ponta de lança ali, o 10. Mas o nosso meio de campo com o Bobadilha sendo o primeiro homem na frente da zaga, Danielzinho e Marcos Antônio. Danielzinho e Marcos Antônio jogando demais. Danielzinho achando uns passes. A jogada da falta, coisa que a gente não vê no Brasil há décadas. Isso é jogada que a gente só vê no futebol europeu. Que jogada ensaiada magnífica, que com certeza é treinada nos treinamentos, com certeza ela é repetida nos treinamentos. E o Danielzinho com aquela cavada perfeita, né? Acabou achando o lance. Danielzinho e Marcos Antônio que fizeram muitos lançamentos bons. Dentre esses lançamentos, no primeiro tempo, o Caleri teve uma chance de ouro, a bola pingou na frente dele, ele não conseguiu dominar, e o Cleiton adiantou e pegou nele. Se ele mata aquela bola, capaz ele de fazer o gol. Ele esperou demais, tomou a decisão errada. Mas, assim, a partida de Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, para mim, foi espetacular. Bobadilha é um jogador que a torcida critica muito, mas que tem evoluído com o tempo. E como primeiro volante, ele tem se destacado muito, na minha opinião. Erra. Nosso time é um time limitado. Ele está longe de ser o supra-sumo da posição, até porque se ele fosse o melhor da posição, com certeza, o São Paulo já teria vendido ele para a Europa a preço de banana. Né? Então, assim, mas pro formato de jogo do Crespo, ele como primeiro volante ali na frente da zaga tá fantástico. No ataque, Lucas, Caleri e Luciano. Lucas jogou muito, tá em crescente, dominando o jogo, tendo jogadas inteligentes, fazendo lançamentos, controlando a partida. Tá voltando a ser o Lucas que a gente sempre quis. Fez alguns bons lançamentos na partida e fez um gol na jogada da cavadinha da falta do Danielzinho, que cavou para a escorada do Luciano, que foi muito inteligente escorando. Eu achei até que ele fosse virar uma bicicleta ali. Né? Demos sorte que o Cleiton escorregou, mas o Cleiton, quando percebeu a jogada, já estava fora do tempo. Se o Luciano vira e bate, talvez ele fazia, mas a melhor opção era tocar. E o Lucas fez o gol, coroando uma brilhante partida dele nesse jogo, e no último, e no anterior também, né? Contra contra o Primavera, se não me engano. Caleri, muito aguerrido, muita força física, aquele brigador que a gente sempre gosta, mas hoje eu acho que ele jogou mal. Ele errou muitos domínios, errou tomada de decisão, mas ele é o esteio do nosso ataque, a presença dele, a briga dele. Ele é um jogador que é muito importante para o esquema, um jogador que é muito inteligente na questão do seu posicionamento. Hoje não foi um bom dia, mas não, ele está longe de ter feito uma partida ruim. Dos três, o que eu acho que jogou pior mesmo, assim, na minha concepção, foi o Luciano. Teve assistência, jogada de muita inteligência,
mas no decorrer da partida tomou decisões erradas, apresentou pouco para o jogo, ficou muito sumido. De todos os 11 titulares, para mim, ele foi o que estava mais sumido, e eu já estava pedindo a substituição dele. E aí o Crespo começa com as substituições, e aí ele já tira Luciano, né? Tira Luciano e Lucas, e coloca Tapia e mais um zagueiro, e a gente começa a não entender. Também o Pablo Maia, né, que não entrou legal, né, e o São Paulo fecha a casinha porque estava no 2-0, e eu entendo que ele queria ter feito substituição, pelo que eu entendi da partida ali, pelo que eu estava observando. A substituição para aumentar um zagueiro na área era para ter sido feita antes do escanteio, mas a Daiane não autorizou a substituição. Aí sai o escanteio, o São Paulo toma o gol, e aí faz-se a substituição. A entrada do Ferrarese, a entrada do Tapia. Tapia que entrou, mas não fez nada, né? Tapia ficou sumido. Ferrarese, minutos depois, teve que estar ali mesmo, compondo a zaga, porque o Alan Franco foi expulso. E tem quem discorde da substituição do Crespo, que eu acho que foi muito inteligente. 2-0 fora de casa, o time cansado, fechou a casinha, né? Fechou a casinha, estacionou o ônibus, e eu acho que tem que ser jogado assim mesmo. O São Paulo é muito grande para isso, o São Paulo é muito grande para muita coisa, e o São Paulo está vivendo uma fase de que ele foi apequenado pelos próprios São Paulinos que o comanda, né? Que o comandou e que estão no comando ainda. Então a gente fez um jogo muito inteligente pelo lado do Crespo, né? Ao meu ver. Deixa seu comentário aí, quiser me ofender, ofenda com respeito. Mas eu acho que foi muito inteligente do Crespo. Porque aí, mesmo sem a gente perceber, sem a gente saber, o imponderável aconteceu. Alan Franco foi expulso. Se ele não tivesse colocado outro zagueiro, nós não teríamos mais substituições. E agora? Teria só um zagueiro. E aí, com a substituição do Alan, com a expulsão do Alan Franco, ficamos com 2 zagueiros, ao invés de 3. E o time recompôs muito bem. Pablo Maia, para mim, muito perdido em campo. Acho que ele entrou muito afoito. Tomou um amarelo bobo ali, mas ele estava só tentando atrapalhar o Cleiton, então tá tudo bem naquele momento. E o Tapia teve uma bola no final do jogo, faltando 2 minutos para o jogo acabar. Caleri abriu sozinho e ele quis levar, ele quis fazer o gol de placa e não fez nada, ainda deu contra-ataque pro Bragantino, que deixou o time no desespero. A gente faz a falta que é a do último lance do jogo, no decorrer da jogada. Mas ele podia ter rolado a bola pro Caleri. O Caleri ia dominar sozinho, possivelmente faria o gol ali, naquela situação, porque só tava o Tapia, um zagueiro e o Caleri. E o Cleiton já tava indo para cima dele, então era rolar pro meio, que não tinha mais goleiro no gol. Minha opinião sobre a partida: nota 10 para São Paulo. O Crespo fez na estratégia de segurar lá atrás, para mim foi ok. Eu não gostei das substituições, do jeito que foi feito. Eu não teria mudado a forma como ele mudou, mas surtiu efeito. E, repito, no meio desse caos inteiro que está o São Paulo, da política e de crise e tudo mais, só tem um cara no São Paulo que tem trabalhado sem reclamar e tem dado resultado. Esse cara é Hernan Crespo. Minha concepção. Ele é o único cara no São Paulo que hoje tem trabalhado. No mais, a partida terminou com uma cena lamentável. O zagueiro Gustavo Marques creditou a derrota do time dele pelo jogo ter sido apitado por uma mulher. E a gente sabe que isso não tem nenhum cabimento. Como se os homens fossem ilibados e não errassem. E a gente está cansado de ver erros na arbitragem, sendo homens ou sendo mulheres. E, na minha opinião, a Daiane foi muito bem na partida. Eu tive a impressão dela expulsar o Alan Franco direto, mas não, ela deu amarelo, ele já tinha amarelo, ele tomou o segundo amarelo, correto, era jogada para amarelo, ele já tinha amarelo. Ela foi muito correta na partida, ela manteve o critério dela o tempo todo. E eu fico muito triste em ver um homem, sei que ele estava de cabeça quente, falar dessa forma para uma árbitra. Um homem, todos nós, eu, você que está me ouvindo, somos filhos de uma mãe, possivelmente temos tias, irmãs, e ninguém gostaria de ver uma pessoa que ama assim sendo diminuída pelo fato de ser mulher. Ela foi uma excelente profissional no dia de hoje, diferente de muitas árbitras e árbitros. E o Gustavo Marques foi extremamente infeliz na fala dele hoje. Então, eu tô aqui terminando o vídeo do pós-jogo. Amanhã eu trago o vídeo de notícias da semana. Amanhã o vídeo vai ser quente, vai ser massa pra caramba. Eu vou tentar explicar para vocês minuciosamente cada detalhe do que está permeando São Paulo, a história do Outen, a história do Casares, o que está acontecendo, aquela pressão da torcida,
né? Os torcedores que pararam a idade tiveram a chance de falar um monte de coisa para eles e não tinham as informações corretas. Então, eu vou repercutir tudo isso que repercutiu durante a semana que a gente viu e vamos dormir felizes. Somos semifinalistas, vamos esperar aí os resultados para ver contra quem iremos jogar. Possivelmente Palmeiras. Possivelmente Palmeiras. A não ser que o Novo Horizontino não passe. Aí vai ser se o Novo Horizontino não passando e o São Paulo não sendo ultrapassado por ninguém na tabela, por exemplo, o Corinthians ou alguém, aí vai ser primeiro contra terceiro, né? Segundo contra quarto, e a gente conseguindo terminar em segundo, a gente vai pegar o quarto colocado, é primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Essa tabela do Campeonato Paulista está muito confusa, mas acho que é primeiro e quarto, segundo e terceiro, né? Enfim, Palmeiras ficando em primeiro e a gente não ficando, né, em último ou em terceiro, eu acho que a gente não encontra com o Palmeiras na semifinal, mas agora não tem como escolher adversário. É muito mais provável que passem os 4 grandes e os 4 grandes se enfrentem nessa fase. Um abraço para vocês, curte, comenta, compartilha, participe aqui comigo, deixa seu comentário para que eu possa comentar embaixo e a gente trazer talvez um vídeo dedicado ao seu comentário, tá bom? Conto com você, conto com seu like, pra cima tricolor, estamos felizes e é esse São Paulo que a gente quer ver, um São Paulo aguerrido, um São Paulo competente. Podemos não ganhar, podemos até empatar, né? Podemos até perder, mas desde que a gente jogue dessa forma, com brio, com vontade, sabendo das nossas dificuldades, sabendo das nossas limitações, mas procurando a vitória. Tamo junto, tricolor, até o próximo vídeo, um abraço, valeu!